Do Evangelho segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: O reino de Deus é como quando alguém espalha a semente na terra. Ele vai dormir e acorda, noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo, mas ele não sabe como isso acontece. A terra, por si mesma, produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga e, por fim, os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. E Jesus continuou: Com que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda que, ao ser semeado na terra, é a menor de todas as sementes da terra. Quando é semeado, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças e estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas como estas, conforme eles podiam compreender. E só lhes falava por meio de parábolas, mas, quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo. No Evangelho de hoje, Jesus nos oferece duas parábolas sobre o reino de Deus: a semente que cresce só e o grão de mostarda. São conhecidas como parábolas de contrastes. O que no início parece pobre, escasso, depois se torna algo potente, grande, abundante, exitoso. Esse é o estilo de Deus. Assim é o reino de Deus. Toda uma mostra de como Ele é e toda uma mensagem de confiança e esperança, em que, frente a tudo que se possa ocorrer, Deus e seu reino continua incansavelmente a abrir caminhos. A propósito desse evangelho, gostaria de compartilhar contigo 3 reflexões. Em primeiro lugar, quero fixar-me nessa primeira parábola da semente que cresce por si só. Disse Jesus: O reino de Deus é como quando alguém espalha a semente na terra. Ele vai dormir e acorda, noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo, mas ele não sabe como isso acontece. O crescimento da semente não depende da atividade do lavrador, aparentemente. Está claro que a semente é o reino e o lavrador, Deus. Porém, este lavrador que é Deus não está inativo ou despreocupado. Ao contrário, em um aparente silêncio, Deus está atuando com uma força escondida, imparável. Deus não está parado, está atuando em ti, no mundo, na igreja, e de um modo eficaz. Seu amor está transformando desde dentro, arrastando todos para Ele, mesmo quando não vemos. Perguntas-te: sente-te em tua vida a ação silenciosa, porém poderosa de Deus? Em segundo lugar, quero determinar essa segunda parábola do grão de mostarda. Disse Jesus: Com que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda que, ao ser semeado na terra, é a menor de todas as sementes da terra. Quando é semeado, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças, e estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Nessa parábola, não se destaca tanto a força, a potência de Deus que atua no interior das coisas, mas sim a pequenez aparente das coisas de Deus. Ele não nos impõe com sua força, com poder, com espetacularidade. As coisas de Deus acontecem pela via do discreto, do humilde, inclusive do aparentemente irrelevante. Nunca com esse modo triunfalista das coisas do mundo, onde tudo é êxito numérico, publicidade, brilho, resplendor. Porém, precisamente na pequenez das coisas, há um sinal de ação de Deus. Ele poderia impor-se com sua força, porém, quer que o reino vá crescendo desde o pequeno, desde a simplicidade, a humildade, a pequenez. Olha-te agora para ti. Te sentes facilmente desanimado pela aparente pequenez do reino ou reconhece nessa pequenez a presença suave e eficaz de Deus?
Em terceiro lugar, vemos no texto de hoje que Jesus se esforça para explicar com simplicidade as coisas de Deus. Por isso disse: o reino de Deus é como... E ainda, com que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos? O Evangelho conclui: Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas como estas, conforme eles podiam compreender, e só lhes falava por meio de parábolas. Essas palavras me sugerem duas ideias. Por um lado, que as coisas de Deus são sublimes, magníficas, transbordantes. Porém, ao mesmo tempo, Cristo nos faz conhecê-las de um modo acessível, simples, com comparações cotidianas. Quem sabe temos de nos perguntar se nossas palavras, nosso testemunho, nosso modo de compreender e falar de Deus não são demasiadamente complicadas. E, mais que nos aproximar de Deus, o distanciamos, o ocultamos. Por outro lado, para compreender a palavra tem que querer entender, estar aberto a ela, buscar o significado, deixar-se interpelar. Pois o simples da palavra não é simplório e não é uma informação a mais que se recebe. Para acolher a palavra é preciso ter um coração aberto, disposto. Perguntas-te: és tu sensível e aberto de coração para acolher a verdade de Deus? Que este Evangelho te leve a reconhecer o Senhor no simples, no pequeno. Porém, ao mesmo tempo, confiar que Ele está atuando em ti, na igreja e no mundo. Está fazendo de um modo portentoso e eficaz, e o faz particularmente por meio de pessoas como tu.